Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um videozinho de uma dica de bordado bem bacana, tá? Bordado na toalha, então vou ensinar vocês como bordar na felpa da toalha e ficar um bordado perfeito. E essa dica de hoje a gente também vai aproveitar na próxima aula que eu vou gravar, que vai ser a toalha de banho com capuz. Tem muitas amigas artesãs perguntando como é que eu faço a toalha. Então, eu resolvi, como eu tenho duas encomendas dela para fazer, eu resolvi gravar uma aula para ajudar vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos para a aula. Então, a gente vai começar pegando a toalha de banho, tá? Aqui eu tenho uma toalha de banho tradicional. Eu gosto de usar uma marca melhor, eu uso a linha da Dehler, tá? Que ela é uma toalha mais grossa, ela é uma toalha um pouco maior, enfim. Fica um trabalho final diferente, né? Se você usa uma toalha de qualidade melhor. Então, a gente vai marcar o tamanho que a gente vai cortar o capuz, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, antes de bordar, tem que começar fazendo o corte na toalha. Então, como que vai ser a marcação? Aqui, ó, aqui a gente tá com Aqui a gente tá com a parte onde tem o barrado, tá? Eu gosto de usar a do barrado pintboard, aquele barrado bem fechado, não o barrado de ponto cruz. Então, aqui eu tô com a parte do barrado. Sem desmanchar a costura, eu marco daqui da extremidade, ó. Eu marco daqui da extremidade da costura do barrado, 26 centímetros, tá? Então, aqui, ó, vamos marcar 26 centímetros. Então, eu vou marcando ao longo de toda a toalha, para depois eu fazer o risco e cortar, tá bom? Então, aqui, ó, fiz a marcação dos 26 centímetros e passei a régua riscando onde eu vou ter que cortar. Eu uso aquela caneta fantasminha que apaga com ferro, tá? Então, agora, a gente vai cortar, separando o barrado do restante da toalha. Essa parte aqui que eu tô cortando vai ser usado para fazer o capuz, tá? E o restante vai ser o corpo da toalha. Então, não se preocupem, tá? Sem medo, não vai estragar a toalha. Vai dar certo, vai ficar uma peça bem linda e muito útil aí. As mamães estão usando muito, principalmente agora que tá chegando o inverno. Então, tá, eu cortei aqui o barrado. Vou deixar essa parte separada porque a nossa aula de hoje, o foco é o bordado do corpo da toalha, onde eu vou bordar na felpa e ensinar vocês a posicionarem o bordado nesse modelo de toalha que eu vou fazer, tá? Então, como o capuz ainda vai mais um corte, mas eu vou ensinar na aula da toalha, tá? Então, hoje a dica é de bordado, então vamos pro bordado do corpo. Então, agora aqui, ó, a gente vai ver onde é que a gente vai bordar. Eu dobrei a toalha assim, ó, em 2 vezes, tá? Ao meio, ó. Simulando como se fosse a toalha, como se o capuz estivesse aqui no meio, né? E aqui as duas pontas da toalha. Eu sempre gosto de bordar na ponta que eu cortei, que eu tirei o capuz. Então, eu gosto de bordar aqui, porque eu faço aquele modelo da toalha que tem o barrado aqui na ponta. Então, eu sempre gosto de bordar nesse lado onde eu cortei o capuz, tá? Então, essas duas pontas, então, vão ser as duas pontas de baixo, certo? Então, eu gosto de arredondar. Então, eu vou pegar alguma coisa redonda e assim, eu já tenho a minha medida que eu gosto de arredondar, tá? Eu tenho esse pratinho aqui daqueles de baleiro de antigamente, de festa de aniversário. Eu gosto de arredondar nesse tamanho aqui, tá? Mas é quase o tamanho de um pires, mas você arredonda mais ou menos, de acordo com o seu gosto. Ou, se você não quiser arredondar, você pode fazer os 4 cantos retos, tá? E aí, o acabamento da toalha depois vai ser 4 cantos litrados, tá? Então, aqui, ó, na ponta onde vai ser o meu bordado, eu fiz um risco, fiz a marcação,
para eu cortar arredondado, tá? E eu já gosto de cortar antes de bordar, porque essa pontinha que sai aqui faz diferença na hora de posicionar o bordado. Porque eu já tenho um tamanho padrão para botar o barrado na toalha, então, se eu não tiro essa ponta, eu posso me perder no tamanho para calcular o meu barrado, então, eu já gosto de retirar antes, tá? Então, eu arredondo os dois cantos de baixo e os dois cantos de cima, eu deixo reto, tá? Então, aqui, ó, aqui tá a minha pontinha arredondada, né? Onde eu vou querer fazer o bordado da toalha. Pra mim achar o meio dessa parte, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a ponta reta, aqui, ó, que é a minha altura da toalha, né? 70 centímetros, mais ou menos. Aqui eu tenho uma ponta reta e aqui eu tenho a ponta de baixo que tá arredondada. Eu vou trazer essa ponta reta pra baixo pra encontrar o meio, ó, pra encontrar o meio aqui, daquela parte que eu arredondei, certo? Então, aqui tá a parte de baixo, onde a gente fez a marcação com pires e arredondou. E eu vou ter que achar o meio desse meio círculo, tá? Então, encontrei as pontas, eu vou passar o ferro pra vincar, tá? Eu vou passar o ferro pra vincar. E a hora que eu abrir, vai ter o vinco. Eu vou fazer uma marcaçãozinha com a caneta fantasminha, só pra eu não perder essa marcação. Porque, às vezes, conforme a gente vai mexer pra posicionar no bastidor, o vinco vai sair, então eu faço a marcação de caneta pra não ter perigo de perder a marcação. Então, aqui a gente encontrou o meio pra marcar. Gente, assim, ó, cada um tem um jeito de fazer, esse é o meu jeito. E, na verdade, o foco da aula aqui é o bordado, né? A técnica do bordado na felpa. Se você não quiser posicionar dessa forma, você posiciona do jeito que você já tá acostumado a posicionar, tá? Só tô aproveitando aqui pra dar a dica, porque eu sei que vai ter algumas pessoas que vão perguntar, mas como é que tu chega nas medidas do posicionamento? Então, eu resolvi ensinar aqui, por isso, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade. O posicionamento das peças no bastidor, a gente vai pegando um jeitinho conforme a gente vai bordando. Tem peças de início que a gente vai errar pra gente acertá-la no final, tá? Então, por isso que eu resolvi gravar essa dica, mas vocês posicionem da forma que vocês já estão acostumados, tá? Então, eu fiz a marcação central e agora, como é que eu sei a partir de onde que eu quero que o meu bordado inicie? Eu marco 20 centímetros aqui, ó. Aqui eu tô com o meu canto arredondado, né? Porque a gente vai bordar, a gente vai fazer o bordado aqui no meio. Então, da extremidade onde eu arredondei pra cima, eu marco 20 centímetros, tá? Então, eu faço essa marcaçãozinha pequena aqui mesmo, que eu sei que essa marcação tem que ficar dentro do meu bastidor, tá? Ó, que essa marcação eu vou ter que deixar ela dentro do meu bastidor, que eu quero fazer o bordado daqui pra cima, tá? Então, agora eu vou pegar o bastidor pra posicionar a minha toalha, tá? Eu vou usar uma camada de entretela, tá? Eu uso a gramatura 70. Vou colocar a entretela aqui no bastidor e vou posicionar a minha toalha. A minha marcação, tá? A minha marcação do centro, aquela que eu dobrei e vinquei com ferro, vai ficar no centro do bastidor. Eu vou usar como guia as duas marcações, né, ó. Aqui, ó, o bastidor, todos eles têm a marcação aqui do centro, tanto na altura quanto aqui na largura, tá? Então, aquela marcação que eu fiz, que eu vinquei com ferro, ela vai ter que ficar nessa marcação e nessa marcação. Vão ser os meus dois guias aqui, tá?
E a outra marcação aqui, ó, que eu fiz dos 20 centímetros da extremidade arredondada para dentro, ela vai ficar dentro do meu bastidor, tá? Então, aqui agora é ajeitar. Então, aqui, ó, tá? A minha linha central tá centralizada no bastidor, nas duas marquinhas centrais do bastidor. E aquela outra linha de 20 centímetros que eu fiz é só para me basear que esse pedaço pra baixo, tá? Eu não quero que pegue bordado. Então, essa linha aqui, ela precisa entrar no bastidor para mim saber que eu preciso bordar mais ou menos daqui pra cima, tá? Então, agora é a diquinha pra bordar na felpa da toalha e o bordado ficar perfeito, tá? Saquinho de alimento, né? Eu não gosto de usar o saquinho de mercado, como muita gente fala que usa, porque o saquinho do mercado, ele já foi usado, já tá sujo, né? Principalmente quando a gente usa com frutas e legumes, eles têm agrotóxico, todo mundo passa a mão, enfim. Eu não gosto de usar o saquinho de mercado, eu sempre uso um saquinho limpinho, tá? Mas é baratinho também, se você comprar um rolinho para deixar só no ateliê, vai durar muito tempo. Até porque o saquinho só é usado para bordar na felpa da toalha ou bordar qualquer outro tecido com textura. Por exemplo, tecido com pelinho, você vai bordar ursinho, você vai fazer o rostinho do ursinho, ou se for ursinho de corpo inteiro, enfim. Com velboa, com Melton, enfim, com soft, materiais aí que tenham textura, você vai usar o saquinho, tá? Mas, enfim, o rolinho vai durar muito tempo aí. Então, é um investimento legal, vai manter as suas peças aí sempre com o máximo possível de higiene, né? Eu corto o saquinho, eu não uso saquinho duplo, eu uso só um lado do saquinho. Então, assim, ó, você vai, um saquinho você vai cortar, e dependendo do tamanho do bordado, você vai usar para 4 vezes, né? No meu caso aqui, eu ainda vou cortar, abrir o saquinho, vou cortar o meio e vou cortar o meio de novo, porque eu não vou precisar de todo esse tamanho de saquinho, tá? Meu bastidor aqui é o 13 por 18, então, eu vou usar metade da metade do saquinho, vai ser o suficiente, tá? Então, olha aí como você economiza, não tem necessidade de estar usando o saquinho do mercado. Eu sei que seria uma questão de sustentabilidade, né? Você já daria um reaproveitamento por o saquinho, mas realmente nessa situação aqui eu não acho legal, ainda mais que a gente está trabalhando com peça de bebê, né? Usar um saquinho que foi colocado ali alguma coisa suja, alguma coisa com agrotóxico. Então, prefiro usar o saquinho novo. Eu não posiciono esse saquinho no bastidor quando eu vou posicionar a toalha. Eu prendo ele depois com fita crepe, porque é mais prático. Porque dá bastante trabalho de você esticar esse saquinho junto com a toalha. Porque a gente já tem que esticar a toalha bem esticadinha pra ela não ficar enrugada e bordar direitinho. Então, posicionar mais um saquinho que é lisinho, eu acho bem complicado e não tenho muita segurança, tá? Então, eu prefiro prender o saquinho depois com fita crepe e deixar ele bem esticadinho pra bordar bem direitinho, pra bordar com segurança. Porque se o saquinho rasga durante o bordado, além de você perder o bordado porque vai bordar na felpa, você vai ter que tirar, posicionar tudo de novo. Se você já tiver começado o bordado, muitas vezes bordar por cima não dá. Então, eu prefiro prender dessa forma aqui depois, por último, esticando bem, porque é uma garantia que eu tenho que eu vou conseguir esticar o saquinho bem esticadinho e ele não vai se rasgar durante... Porque se o pezinho da máquina engata no saquinho, já vai rasgar, tá? Então, eu uso a fita crepe, posiciono o saquinho pra ele ficar bem esticadinho. Então, ó, diquinha barata, tá? Quem tá acostumado a usar pode ser também aquela entretela termossolúvel. Eu não uso, já tô habituada com os saquinhos mesmo, tá? Então, agora a gente vai levar pra máquina pra bordar.
Então, aqui, ó, eu já me certifiquei que o meu bordado, ele estará no centro, mas agora eu joguei o meu bordado até próximo daquela linha que eu tinha feito, tá? Aquela marcaçãozinha dos 20 centímetros da extremidade pra dentro. Então, na minha configuração da minha máquina, cada máquina vai ser diferente, então, né, você já sabe o jeitinho da sua máquina. Então, na minha configuração da minha máquina, eu deixei o bordado centralizado, porém, né, das laterais, porém, eu desci ele até próximo daquela marcação que eu tinha feito, tá? Então, agora eu vou começar a bordar. Uma outra dica bem legal que eu vou dar pra vocês aqui agora é, antes de começar qualquer bordado, tá, pessoal? Então, assim, ó, antes de começar qualquer bordado, escolher as cores do tecido antes, tá? Então, aqui, ó, aqui eu já escolhi o composê que eu vou trabalhar na toalha, vai ter verde, amarelo e azul. E eu escolho as linhas de acordo com o bordado nos tons do tecido, porque se eu fizer um bordado com linhas sem escolher o tecido antes, tá? E depois, se eu não tiver as cores de linha mais próximo do tecido possível, meu bordado pode ter ficado lindo, eu posso caprichar no barrado da minha peça, mas se as duas coisas não conversarem, não vai ficar legal. Então, uma dica muito importante que eu dou é, antes de começar qualquer bordado, tenha os tecidos que você vai usar naquela peça e combine as cores de linha, os tons de linha com os tecidos, tá bom? Então, as minhas linhas já estão todas separadinhas ali, eu vi quantas cores eu vou precisar para cada item do bordado. E de acordo, claro, a gente não consegue combinar todas as linhas, né? Tem bordado que é com bastante linha, bem coloridinho, né? Ah, tem florzinha, tem borboletinha, tem, sei lá, carrinho, tem um monte de coisa. Então, a gente escolhe, assim, as cores principais. Nesse bordado, eu vou usar um urso surfista. Então, assim, ó, o principal do urso ali que a minha cliente escolheu é a prancha e o nome. Então, assim, o nome eu vou usar o verde e no barrado tem verde. Então, eu vou usar o verde do nome combinando com o tom do verde do barrado, né? A prancha ela quer azul, então eu vou usar o tom do azul da prancha combinando com o tom de azul que eu vou usar no barrado. Aí as outras cores são livres, é lógico que a gente sempre costuma usar uma paleta de cores que combine, né? Então, essa é a minha dica também, muito valiosa, muita atenção nesses detalhes. Se eu não tenho tecido para começar a peça, eu não bordo. Eu sempre começo a bordar depois de comprar os tecidos, tá bom? Então, aqui, ó, agora eu vou começar a bordar, tá? Vou deixar o início aqui só para vocês verem. O início do bordado, mas eu não vou deixar bordando, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, depois eu mostro pra vocês o resultado do bordado e pra tirar o plástico, tá? Mas aqui, ó, só o início do bordado pra vocês verem. Isso aqui é importante pra linha não afundar toda na felpa, né? O saquinho dá uma barreira de proteção sobre a felpa, então o bordado ele não vai ficar enterrado, né? Entre os fios da felpa, tá? Então aqui, ó, vou deixar bordar só a orelhinha do urso pra vocês verem. E depois eu mostro o bordado finalizado pra vocês verem que realmente fica bem bonito, que dá assim pra bordar na felpa. Ó, aconteceu um probleminha aqui, escapou a linha. Então agora, ó, eu dei uma paradinha aqui e vou mostrar pra vocês, porque esse bordado, ele tem um aplique que é na prancha do urso. Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz a marcação da prancha pro aplique e eu vou tirar o plástico só dentro onde vai ter o tecido do aplique, tá? Porque senão o tecido com o termocolante não vai aderir. Então, eu preciso tirar o plástico só aqui na prancha, tá? Onde vai ter o aplique, tá bom? Ó, aqui, ó, vou ter tecido, eu vou vir com termocolante, então, eu fiz a marcação, a máquina fez a marcação da prancha pra mim, e eu sei bem direitinho
de onde eu tenho que tirar o plástico. O resto tem que permanecer com o plástico. Só mesmo onde eu vou colocar o tecido da prancha, ok? Então, aqui, ó, já coloquei o tecido do aplique, tá? E agora vai bordar. Eu não mostrei como é que eu fiz o tecido, como é que eu fiz o aplique, porque será outra aula, tá? E eu não queria que essa aula se estendesse muito. Mas eu preciso dar uma dica para vocês, que é na hora de cortar o excesso do aplique, tomar cuidado para não cortar o plástico, tá? Então, sempre verificar, antes de passar a tesoura para cortar o excesso do tecido, antes de passar a tesoura para cortar o excesso do tecido, verificar se não tá cortando também o plástico de baixo, porque esse plástico nesse trabalho é muito importante e não pode ser cortado, tá bom? Então, tá aqui, meninas, ó, o nosso bordado finalizado, tá? Olha só, perfeito, tá? Na felpa de uma toalha. Se a gente não tivesse colocado esse saquinho, o urso teria ficado todo mesclado de branco, tá? Dessa forma ficou perfeito, ó. Agora é só fazer a limpeza, tá? Tanto da entretela na parte de trás e dos fios de linha, dos excessos de linha, quanto na parte da frente, tirar o saquinho. O saquinho, ele sai bem fácil, tá? É lógico que aqui, ó, aqui no meio aqui do coqueiro, do detalhe do coqueiro, no meio do peixe, do solzinho aqui, eu vou precisar de um alfinetezinho, tá? Só pra mim utilizar a pontinha do alfinete pra tirar dos cantinhos, mas depois puxando ele sai. É bem fácil fazer a limpeza do saquinho. Excessos bem pequenos do saquinho, pedacinhos bem pequenos, você passar o ferro vai derreter, não vai danificar a peça e nem o ferro, tá? Você só não pode deixar pedaço muito grande, contando que o ferro vai fazer a limpeza pra você, que daí não vai funcionar, tá? Mas assim, ó, se ficar pedacinhos bem miúdos, não tem problema que o ferro vai derreter, não vai danificar a peça, tá? Mas a limpeza é bem fácil. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? E fiquem ligados que em breve teremos mais vídeos. E essa semana eu ainda gravo para vocês a aula de como fazer a toalha, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!